tudo bem? Professor Daniel Leite Costa, mais uma vez com vocês. E hoje nós iremos começar a nos aprofundar nas etapas da metodologia que eu pontuei para vocês na aula passada, né? A metodologia UXIG, que é a minha metodologia desenvolvida durante a tese do meu doutorado, que é uma metodologia com foco em User Interface e User Experience para games, para jogos digitais, beleza? Hoje, na aula de hoje, nós iremos falar da primeira etapa, né, a etapa de observação, certo? Que ela está aqui segmentada em três outras subetapas, certo? Antes de entrar no detalhe dessas subetapas, essa etapa de observação é uma etapa de pesquisa, é uma etapa de imersão, é uma etapa de research muito importante, porque é nela que você vai imergir, você vai compreender, você vai se cercar das questões relevantes para o design do seu projeto, da UI e da UX do seu projeto. Muitas vezes, a depender do scope, do tipo de projeto, essa etapa ela pode ser feita ou pode ser extraída de um processo de game design, né, de um GDD, ou feita juntamente com o game designer, né? Você pode ali construir essa parte de pesquisa inicial, né, de cercamento do projeto, de imersão, junto com o game designer, né? Vai depender do estado do projeto, se começou, se já tem um GDD pronto, ou se ele está sendo elaborado em paralelo com o projeto de UI UX, vai depender muito do projeto, né? Mas se você precisar fazer essa etapa do zero, né, tá aqui e a gente consegue avançar tranquilamente, certo? Então, vamos entender um pouco o que são cada uma dessas subetapas, certo? A primeira subetapa é a subetapa de cenário, certo? Vocês encontram, além dessa minha videoaula, vocês vão encontrar um detalhamento dessas etapas também bem bacana lá na minha tese, certo? Disponível para download, basta googlar aí tese Daniel Leite Costa, vai ser o primeiro ou segundo link que vai aparecer, certo? Mas o detalhe está aqui, mas eu vou explicar para vocês. Quem quiser ler depois, dá uma lida. A etapa de cenário, vocês vão definir, não é um cenário do jogo, certo? Mas o cenário onde o projeto acontece. As plataformas, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, se a desenvolvedora ou a publisher tem alguma normativa ou guia de estilo a ser seguido, né? As especificidades do gênero do jogo e da plataforma, se as formas de aquisição, monetização e retenção dos usuários de receitas já estão definidas. Tudo isso você já vai preenchendo e colocando aqui, seja extraindo de um documento pré-existente ou discutindo com um GD, um game designer, para projetar aqui, certo? A próxima subetapa é a do desenho de persona ou personas e oportunidades, né? Eu falo normalmente personas porque muitas vezes o projeto ele pede mais de uma persona, né? Não é tão fácil você definir uma única persona para um jogo, né? E aqui a gente vai àquele processo básico de construto de uma persona.
Qual é o nome, qual é a idade, faixa etária, qual é o público. Você pode construir um card, você pode construir ela visualmente com imagens, né? O importante é você construir essa persona e ter ela muito bem definida aqui. Você também define rotinas e bens materiais e culturais dessa persona ou destas personas, né? Repontuando que essa minha metodologia ela é inspirada, ela é uma iteração da metodologia do professor André Neves, né? A DTC, Design Thinking Canvas, que é uma metodologia baseada em Canvas. Canvas são esses quadros que a gente preenche e pode mexer, editar eles com relativa facilidade, certo? Aqui nós temos a rotina dessa pessoa, dessa persona. Vamos falar um pouco sobre a rotina e onde talvez o nosso jogo possa interferir ou possa estar sendo colocado nessa rotina. Mesma questão em relação a dores e a amores, onde a gente tenta transmitir coisas negativas e coisas positivas que esse usuário enfrenta, né? Aqui nós podemos documentar uma pesquisa com o usuário, né? Quando eu estou dizendo uma pesquisa com o usuário é entrevista, conversa, questionário. Você pode documentar aqui para enriquecer essa construção dessa sua persona e o foco, né? Onde a gente vai definir qual seria o foco desse usuário em relação ao nosso produto, certo? Aqui a gente define muita coisa em relação a essa figura que vai potencialmente utilizar o nosso jogo. E aqui, na etapa de concorrentes, a gente vem para uma ferramenta que é uma ferramenta mais interessante no processo de design, né, sobre a minha ótica, né, que é a de conhecer os concorrentes diretos e indiretos, né? Nesse caso aqui, a gente vai primeiro trabalhar concorrentes diretos, que são jogos ali parecidos com os nossos. Por exemplo, se estiver falando de um jogo de luta, Street Fighter, a gente vai pesquisar ali junto de Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, King of Fighters e etc., né, que são concorrentes diretos. E quais seriam esses concorrentes indiretos? Jogos que não são exatamente do mesmo gênero. Por exemplo, a gente pode trazer um Super Smash Bros, que é um jogo de luta, mas não é tão um jogo de luta assim, um jogo de combate veicular, né? A gente pode trazer jogos que a gente identifique que tenham mecânicas, aspectos interessantes para a gente e jogar na nossa análise, certo? Definidas essas listas de concorrentes diretos e indiretos, a gente parte para os valores que nós vamos avaliar: mecânica, aspecto visual, interface, experiência, uso de cores, uso de tipografia. Isso aí já trazendo coisas específicas para o UX. Fluxo de navegação, tipo de aquisição. A gente vai definir uma série de valores primários e secundários que sejam relevantes para o nosso jogo. E depois a gente parte para uma análise comparativa, que é o creme de la creme da coisa. Você vai cruzar esses jogos, essa lista de jogos. Recomendo uma lista robusta de jogos. Não vai fazer com 1, 2 não. Passa com 5, 6, 7, 10, 15 jogos. E os valores. E aí a gente vai fazer uma matriz comparando esses jogos dentro desses valores. E preferencialmente atribuindo valor, atribuindo nota. Por exemplo, jogo X tem nota 9 nesse aspecto, 8, 5, 10, 0, 8, 10, etc, etc. E, se possível, um comentário sobre essa nota. Ah,
o jogo é nota 10 na UAI por causa plá, 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 né? Porque você vai estar referendando a nota. Você não está simplesmente atribuindo um número aleatório, né? O ideal é que você construa uma matriz bem robusta para, em algum momento, essa matriz lhe servir como um mapa de você orientar potenciais decisões de design. Vamos a um exemplo? Vamos lá que você identifica que todos os jogos têm uma ótima tipografia. Por quê? Todos usam a tipografia assim. Isso é um bom indicativo para o seu design. Talvez você não precise reinventar a roda. Usa aquele aspecto. 80% dos jogos usam um determinado tipo de cor. Será que aí já não é uma oportunidade de design para você ousar, para você criar uma coisa nova? Vai partir muito dessa análise comparativa e de você identificar potenciais padrões e oportunidades de design. É por isso que eu amo muito a análise comparativa, porque ela serve para um mapeamento sensacional para nos ajudar a tomar boas decisões de design no nosso projeto. Beleza? Essa é a etapa de observação. Dúvidas, perguntas, lembra de me mandar um e-mail ou me mandar um oi no Discord, hein? É isso, por hoje é só. Abraços!